É muito bom tê-lo aqui, você que está presencial, você que está online conosco através do Facebook, do YouTube. É muito bom ter você conosco. Bom, nós temos meditado sobre essa série, Não Tenha Medo, neste mês. Temos refletido sobre alguns personagens da Bíblia, alguns personagens que se depararam com o medo. A excessividade de medo, né? Temos visto, e não quero chover no molhado aqui, que o medo em si não é ruim, ele nos precavê de algumas coisas. O problema é quando este medo nos faz parar na caminhada. Então, nós já temos falado sobre isso, mas uma coisa é fato, é que o medo rouba, de estarmos perceptivos a tudo que Deus faz, a tudo que Deus age, seja pela revelação natural, na criação, seja pela revelação especial, através do Espírito, da palavra. Mas o medo nos faz perder essa percepção de ver Deus nas coisas, certo? Ele faz nós perdermos a percepção de vermos Deus atuando atrás das cortinas, vamos dizer assim, no modo mais moderno, atuando offline, né? E o medo faz isso conosco. Nós passamos e começamos a desacreditar e não ver as coisas acontecendo. E nós temos falado sempre no início da mensagem sobre essa frase, que o medo pode dominar os nossos sentidos. E eu destaquei essa parte da frase hoje, que ele pode distorcer o nosso raciocínio. Por causa disso mesmo que nós falamos, que nós não conseguimos enxergar, ver, o nosso raciocínio se turva. O medo faz isso. Ele pode sequestrar os nossos desejos. Ele pode prender os nossos pensamentos de tal forma que nós gastemos então mais tempo querendo agradar as pessoas do que fazer aquilo que Deus nos chamou para sermos. E nós falamos sobre a identidade. O medo nos faz a não notarmos Deus nas pequenas coisas. O medo faz nós querermos ver Deus no extraordinário e não ver no ordinário, que são as coisas comuns. Ficamos mais perceptivos com coisas grandes e não ficamos perceptivos com as coisas do dia a dia. O medo faz isso conosco. Nós não vemos Deus num simples levantar de manhã e mais um dia para continuarmos a nossa jornada. Nós não vemos Deus no simples abençoar de um dia para tentar então seguir em frente. Não, é apenas mais um dia. Ao contrário, o medo nos faz enxergar Deus somente nas coisas grandes então. E hoje iremos meditar justamente sobre isso, sobre uma personagem da Bíblia que o medo a cegou de tal forma que ela não conseguiu ver a salvação que estava diante dela. Gênesis capítulo 21, você pode abrir, nós vamos narrando, se você quiser ir acompanhando. Gênesis capítulo 21, a Bíblia vai nos narrar a história, a partir do versículo 8, a história de um garoto, o garoto da promessa, o garoto que Deus havia prometido a Abraão. E esse garoto nasceu. E a partir de um tempo, quando chegou a época, esse garoto começou a crescer, e diz-nos a Bíblia, na época de desmamá-lo, Abraão então deu uma festa para comemorar. E não era uma festa comum. Era uma festança mesmo. Uma festança daquela, com muita aglomeração mesmo, sabe? Uma festança, cordeiro assado e muitas outras coisas. E Abraão dá essa festa. Só que a Bíblia também nos conta que esse garoto tinha um irmão mais velho.
Irmão mais velho, vocês sabem, irmão mais velho é um problema, né? Eu sou o irmão mais velho. E até esses dias nós estávamos num grupo de amigos, e eu falei para o meu irmão, pega a bicicleta para mim. Um amigo meu falou assim, já sei que você é o mais velho. O irmão mais velho é folgado, gosta de tirar uma casquinha dos novos. E a Bíblia fala isso, que certo momento, Sara viu Ismael tirando sarro de Isaac. Ela viu Ismael fazendo brincadeirinha, tirando sarro de Isaac. Ela já querendo então se livrar de Agar e de Ismael, ela chama o marido Abraão e fala para Abraão, despede seu filho e despede a serva Agar. E a Bíblia fala que o coração de Abraão ficou muito perturbado com isso. Mas naquela noite, Deus falou com ele que de Ismael também iria sair uma grande nação. E era para ele fazer conforme Sara havia falado. Raia-se o sol, de manhãzinha, diz a Bíblia que pela manhã, Abraão então vai até a tenda de Agar e chama Agar. E Agar sai para fora, e logo de cara ela nota que a única coisa que Abraão tem em mão é uma botija de água e alguns pães. E Abraão então conta para ela que ela não poderia mais ficar ali. Mas não somente ela, mas também o seu filho junto com ela. Aliás, o próprio filho de Abraão. Agora, Agar está com o seu filho, o garoto, tendo então que ir embora, deixando para trás sua casa. A única coisa, diz-nos a Bíblia, que ela levou foi o que coube no ombro dela, que foi justamente a botija de água e alguns pães. Então Agar pega então o seu menino, o seu filho, ainda sem muito entender a criança, porque talvez estava indo, deixando tudo para trás, então vão embora. E quanto mais eles se distanciam, o garoto talvez olhe para trás, as cabanas, as tendas vão se ficando pequenas, e eles caminham, e o garoto olha para trás, os seus amigos ficaram ali, os seus vínculos ficaram ali, a sua casa ficou ali, e mais a sua tenda se distancia dos teus olhos. Até então que chega um momento que a única coisa que Agar e Ismael vê, por detrás é areia, pela frente é areia, e ao redor deles é areia. Eles vão embora. Até então que chegou o momento que Agar, diz-nos a palavra, que ela começou a andar sem rumo. Andar sem rumo não porque estava perdida, mas andar sem rumo porque na verdade não tinha para onde ir, porque o único lugar que ela ia era quando Abraão desarmava suas tendas e também andava. Ela e seu menino debaixo de sol muito quente, sobre alta temperatura, andando sem rumo, vagando pelo deserto, e tudo que ela tinha, tudo que aquele menino tinha, ficou no passado. Mas isso já não basta, outra coisa aconteceu. Eles estão andando pelo deserto, como eu disse, não somente perdidos, mas sem saber aonde ir, porque não tinham para onde ir. O menino sente sede. E é uma botija só para dividir em dois.
E o menino pede água. E talvez então a sua mãe fala: olha, toma um gole, porque nós não temos para onde ir e não sabemos para onde vamos. Vamos economizar. E toda mãe, todo pai, fica sem beber para dar ao seu menino. Penso talvez que Agar foi poupando cada vez mais para livrar a vida do seu filho. Mas chegou o momento que o menino pediu água, e eles abriram aquele odre e viraram, e não tinha mais nada ali. A água acabou. A água acabou. O único recurso que eles tinham para se manter no deserto acabou. Não tinha mais nada. E quando a água acabou, o menino está com sede. O menino está fraco, não consegue mais caminhar. A mãe então toma uma decisão. A única coisa que resta para a mãe, ela encontrou um arbusto. E nesse arbusto ela deixa então o seu filho ali, o seu garoto. Por que eu digo que é um menino? Há muitos que dizem outras que pode ser um adolescente de 14. Mas se fosse alguém maior, talvez viria atrás da sua mãe. Porque ela deixa ali, e a distância, se fôssemos colocar no dia de hoje, ela afasta 100 metros. Porque aquilo estava insuportável. Ela não aguentava ver o seu filho chorar. E ela afasta da onde ela deixa o seu menino na sombra. Então, ela consegue apenas escutar o choro do garoto, o choro do menino. A cada choro, a cada clamor daquele menino, talvez atravessava o coração e a alma da sua mãe. A única coisa que ela não queria ver naquele momento é ser uma espectadora da morte do seu filho. E foi por isso que ela deixou ali e se afastou. Que ela não queria ver o seu filho morrer. Porque a morte era inevitável. Você, mãe, você, pai, consegue então imaginar, através dessa história narrada, o que se passa na cabeça desta mãe, deixando tudo para trás, partindo com seu filho para um futuro incerto. O único recurso que ela tinha, água, acabou no momento. E a única coisa que ela faz é a certeza que seu filho vai morrer. E a única coisa que ela não quer é ver o seu filho morrer. Você conseguiu enxergar a série de problemas que Agar, junto com Ismael, passaram? A verdade é que o processo do medo acontece quando as estruturas se abalam. Por que eu digo isso? Porque uma das primeiras coisas, e a primeira coisa que eles enfrentaram, foi o abandono. Ela não sabia do plano de Deus, mas ela olhou para um pai. E o pai então despedindo, não só ela como a sua serva, mas despedindo o seu próprio filho. O seu próprio filho. O medo começa quando tudo aquilo que nós confiávamos se abala. O medo começa quando nós construímos as coisas e percebemos que tudo aquilo que construímos, nosso castelo tão lindo que construímos, na verdade era um castelo de areia. E tudo se desabou. Tudo se desabou. E a primeira coisa que ela passou foi o abandono. Agar teve que lidar com o abandono.
Um certo dia de manhã, Abraão apareceu em sua tenda, apenas com uma botija de água, alguns pães, e falou: vai embora. O abandono gera trauma. Alguns estudiosos dizem que crianças abandonadas carregam sobre si o sentimento de culpa, de serem filhos indesejados. E essas crianças vão carregar traumas, se não for tratadas emocionalmente, tanto espiritualmente, pelo resto da sua vida, achando que ela é a culpada de ser abandonada. Mas não só isso, o cônjuge abandonado carrega também o mesmo sentimento sobre si, porque ele foi abandonado, carregando então a culpa, que a culpa foi dele, porque eu não amei direito, porque eu não servi direito, porque eu não prestei mais atenção nisso. Mas o pior de tudo isso, que alguns vão dizer, que além de todo esse sentimento, todas essas pessoas que passam pelo abandono, elas criam barreiras em si, não dando mais abertura para novos relacionamentos, por falta de confiança nas pessoas. A pessoa abandonada sente medo de novos círculos de amizades. A pessoa abandonada sente medo de novos relacionamentos de amigos. Vem então uma vida de exclusão própria. O abandono faz isso. Mas a segunda coisa que ela teve que lidar foi que as suas expectativas foram frustradas. Por que eu digo isso? Porque ela era mãe do filho do seu patrão. E se tem alguém aqui que Abraão não vai mandar embora, é o seu filho. A sua expectativa era permanecer ali por muito tempo. Por muito tempo. Agar achou que tinha um futuro seguro. Nunca o patrão iria mandar o seu próprio filho embora, sem rumo e apenas com um recurso só. E o medo começa muitas vezes porque colocamos as expectativas em coisas erradas, em coisas passageiras, em coisas que não satisfazem o nosso coração, em coisas onde a traça e o ferrugem consome, e tudo quanto é coisas passageiras que nós construímos a nossa base sobre ele, na verdade são castelos de areia, que um pouquinho só de água se desmancha tudo. E aí, as nossas expectativas são frustradas. São frustradas. Quantas pessoas têm sofrido o medo do amanhã? Porque colocou a sua expectativa na sua profissão. Quantas pessoas têm sofrido com o medo do amanhã? Porque talvez colocou a sua expectativa na sua empresa. Mas veio a pandemia, a crise veio junto. Quantas pessoas colocou a sua expectativa no próprio cônjuge? E um dia, chegou em casa, e o cônjuge já não estava mais. Quantas pessoas colocaram a sua expectativa nas pessoas, e foram magoadas, porque nós somos humanos. Nós saímos magoados, mas nós magoamos também. E as suas expectativas são frustradas. 2020, o número de empresários, o número de suicídio de empresários triplicaram. Por quê? Por quê? Alguém tem que nos explicar o porquê. Creio eu, porque colocaram tanta expectativa na sua empresa, na sua conta. E quando se viu, eu conheci alguém que passou por isso. Com a folha de pagamento de funcionários, esse conhecido nosso tirou a sua própria vida, em 2020.
porque as expectativas estão sendo colocadas em coisas passageiras. Mas Agostinho tem uma frase que ele disse: olha, se nos criaste para ti, somente em ti encontraremos descanso. Somente em Deus. Mas outra coisa foi a total desesperança. Agar coloca o seu menino na sombra de um arbusto, e a única coisa que ela guarda é o inevitável, a morte do menino. Ela não tinha mais esperança. Vai morrer. A única coisa que eu não quero é participar disso. Ela está ali ouvindo o choro do seu filho, e cada choro que ela ouve deve ter penetrado dentro dela. Eu não quero participar disso, porque a morte é inevitável. Total desesperança. Mas quando nós chegamos, meus irmãos, no versículo 17, parece que é aquele negócio aos 45 do segundo tempo, na prorrogativa, no fim do jogo, quando você vem caminhando nesse texto, entrando no texto, você fala: meu Deus do céu. E quando chega no versículo 17, salta aos nossos olhos a palavra: mas Deus ouviu o choro do menino. Deus ouviu o choro do menino. Deus enviou um anjo para dizer a Agar, dizendo: olha, você deixou o seu filho no arbusto, acabou-se a água, acabou-se os recursos, você está chorando aqui, o menino está chorando lá, você acha que não tem mais saída, mas Deus ouviu o choro do menino. Aleluia, aleluia, aleluia. Meus irmãos, e eu vendo esse texto essa semana, até que sexta-feira eu cheguei a uma conclusão, que eu já tinha lido essa passagem, não tinha me apercebido que o texto está impregnado de evangelho nele. Por que eu digo isso? Porque eu vejo uma mulher chorando. Eu não vejo uma mulher dando os 7 mergulhos do Jordão. Eu vejo uma mulher abrindo mão de tudo, uma escrava. Não que Deus anule a nossa busca, não, Ele manda nos buscar. Mas eu vejo uma mulher que agora, não tem mais jeito, não tem mais como, mas eu vejo Deus entrando na história e vindo então até os homens. Por que o texto está cheio de evangelho? Porque cristianismo é isso, nunca é homem buscando Deus, mas é sempre Deus vindo até os homens, é Deus dando vida aos mortos, é Deus nos chamando para Ele, é Deus nos atraindo de volta a Ele. Você não vê Agar fazendo campanha. Você não vê Agar fazendo diversas coisas. Não. Você vê ela desistindo. Mas eu vejo um Deus misericordioso no texto. Eu vejo um Deus tão amoroso, que mesmo Agar não orando, Deus ouviu o choro do menino. Deus ouviu o choro do menino. O que nós vemos é uma mãe vencida pela dor. O que nós vemos é uma mãe vencida pela desesperança, vencida pelo medo. Mas nós vemos um Deus em ação. Nós vemos o problema, mas nós vemos o Deus em ação, agindo. E foi isso que Jesus Cristo fez por nós. Nós totalmente escravos também. Escravos do pecado, escravos dos nossos desejos carnais, das nossas concupiscências. Escravo. Mas Cristo, se fazendo carne, entrou na história e habitou entre nós. Mesmo nós sem o buscarmos, sem o clamarmos,
Cristo veio e Ele então nos atraiu para Ele de volta. Não foste vós quem me escolheste, mas eu escolhi a vós. E ninguém vem a mim, se o Pai assim não me der. É Deus sempre nos chamando. Mas uma coisa também, é que, ao mesmo tempo, uma mulher desesperada ouve uma pergunta: que foi, Agar? O que foi, Agar? Não tenha medo. O que foi, Agar? Você deixou seu filho lá para morrer? Tentou se afastar? Mas eu quero lhe dizer, Agar, Deus ouviu o choro do menino. Ele não vai morrer. Ele não vai morrer. Não tenha medo. Você não quis ficar ali. Mas Deus estava presente ouvindo o choro do menino, Agar. Acredito que o texto, meus irmãos, não está preocupado em mostrar a distância geográfica de céu e terra. Não é isso que o texto está querendo mostrar. O que o texto está querendo mostrar é que não há um centímetro, um milímetro na terra, que Deus não possa ouvir o seu choro. Não há um lugar que você possa se esconder. Não há um lugar que você possa chorar, que você acha que Deus não vai lhe encontrar. Não há uma lágrima caída que Deus não possa interpretá-la. O salmista escreve no Salmo 139, né? Salmo 139. É impossível escapar do teu espírito. Não há como fugir da tua presença. Se subo aos céus, lá tu estás. Se desço no mundo dos mortos, lá estás também. Se eu tomar as asas do amanhecer, se habitar no outro lado do oceano, mesmo ali, a tua mão me guiará, e a tua destra, a tua força, me susterá. A Bíblia não está preocupada em nos mostrar a distância geográfica, mas está preocupada em te falar que você não consegue se esconder de Deus, que não há um milímetro na face da terra que Deus não possa estar lá contemplando cada lágrima, cada gemido, cada clamor. Não há lugar que Deus possa então não ouvi-lo. Não há. Não há. Mas para encerrarmos então, Deus então opera no ordinário, no comum. Como assim no comum? Então Deus abriu os olhos de Agar e ela viu um poço cheio de água. Deus abriu os olhos de Agar e lá no deserto ela viu um poço de água. Deus simplesmente abriu os olhos de Agar. E ela enxergou então um poço que já estava ali. O poço já estava lá. Ela não enxergava. Ela estava diante do poço e não conseguia vê-lo, por total desesperança, por medo, tentando fugir. Talvez a melhor coisa que ela pensou naquele momento seria mesmo a morte.
Mas a salvação estava ali. Estava ali. E a única coisa que Deus fez, não fez dessa vez brotar água da rocha, o extraordinário. Deus não fez chover do céu. O extraordinário. Deus não abriu o deserto como se abriu o mar. Tem poder para isso. Mas Deus não fez o extraordinário. Eu quero dizer a você, para encerrarmos, que o medo nos cega. Cega como? Cega de vermos o quão abençoados somos nas coisas comuns, do dia a dia. O quão abençoados nós somos nas coisas ordinárias, do dia a dia. O racionalismo faz que acreditemos nas coisas que nós vemos. O racionalismo faz que nós venhamos acreditar somente naquilo que está diante dos nossos olhos. E impede então de ver Deus agindo soberanamente por diante de todas as coisas, num simples levantar pela manhã, num simples dar uma enchida no peito de ar e agradecer a Deus e dizer: Deus, eu te louvo, porque hoje o Senhor me deu mais um dia. No simples sentar no café da manhã com sua família e dizer: Deus, como o Senhor está agindo, meu filho está aqui, minha esposa está aqui, famílias estão sendo destruídas, mas eu te dou graça, porque o Senhor continua operando. Abra os meus olhos, Senhor, para que eu veja também o poço diante de mim. O medo nos cega. O medo faz nós pensarmos o que será de nós amanhã. O medo faz pensar como é que eu vou pagar aquela conta amanhã. O que eu vou fazer com minha empresa amanhã? Como vou pagar meus funcionários amanhã? Como que o meu patrão vai me pagar amanhã? O medo faz isso. Mas quando Deus abre os nossos olhos, Ele fala para nós: levanta, aproveita intensamente esse dia que eu te dei, porque o amanhã cuido eu. O amanhã não lhe pertence. Deus diz: o amanhã pertence a mim. E o dia de hoje é uma bênção, é carisma, é um presente para você. Viva intensamente esse dia para a honra e a glória de Deus. E deixa que o amanhã cuido eu. Nós não conseguimos ver, porque muitas vezes nós queremos o extraordinário. Nós não conseguimos ver, muitas vezes, Deus agindo soberanamente, pensando assim que são pessoas que criam uma vacina e colocam a esperança nas pessoas. Mas se Deus não der sabedoria do alto a todos nós estamos perdidos. Estamos perdidos. O medo faz com que nós demos valor somente no extraordinário, mas cega os nossos olhos aos ordinários de Deus. As coisas simples do dia a dia. Nós estávamos vindo para a igreja agora, e quando chegou no topo ali do Guanabara, o Arthur olhou para fora e falou: olha que céu lindo. E nós vindo e nem percebendo essas coisas, e nem percebendo. E o Arthur falou: olha que céu lindo. Quando ele falou, a Gra pegou o celular e foi tirar uma foto do céu, que agora é, né, cada mergulho é um flash, como dizia, né? Nós não estamos aperceptivos das coisas de Deus. E Deus usa o menino
Assim como Deus ouviu não o choro de Agar, mas ouviu o choro do menino, Deus usa o menino e fala: rapaz, olha o céu, olha aquilo que eu criei, olha aquilo que eu formei. O que são os seus problemas diante de um Deus que criou as estrelas no céu, que são mais do que areia no mar, e que diz que quando Ele chama pelo nome, cada uma delas se apresenta diante dEle. Por isso que o anjo apareceu e disse: o que foi, Agar? O que foi? Não tenha medo, Agar. Não tenha medo. Não tenha medo. Mas eu preciso lhe dizer também que havia uma realidade ali. Aquele poço estava ali. Era real. Havia uma realidade ali e ela não estava vendo. E aquela realidade era a realidade da salvação para elas. Era água. Havia uma realidade que queria dissipar todo o medo. E há algo real também hoje. Porque muitas vezes nós tratamos o reino de Deus separando do mundo real, vamos dizer assim. O reino de Deus é real. Disse Jesus: o reino de Deus é chegado até vós. O reino de Deus está no meio de vós. O reino de Deus é real. É real. E Ele veio através da pessoa de Cristo Jesus. E Ele foi e disse: eu não deixarei vocês órfãos, eu enviarei o Consolador. O reino de Deus é real e habita dentro de nós. Ele está dentro de você, o reino de Deus. O que eu quero lhe dizer nesta noite é que diante de você nesta noite tem um poço também. E esse poço se chama graça. Graça. Favor imerecido de Deus. Talvez você não orou. Talvez você não clamou. Talvez você tenha vivido uma vida de escravidão ainda, com os seus desejos, aquilo que você não quer fazer. E aqui não tem melhor que ninguém, aqui todo mundo é ruim, meu irmão. Começando de mim, o pior. Todo mundo é ruim. Mas eu quero convidar a você. A Bíblia diz, em Apocalipse, quando Ele chama os pastores de anjo da igreja. No deserto apareceu um anjo dizendo a Agar: não tenha medo. Eu quero dizer para você esta noite: não tenha medo. Tem um poço diante de você. E esse poço se chama graça. A salvação pela fé, através do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O único, o suficiente, e não há outro além dele, o nosso Senhor Jesus. A minha oração para você nesta noite é que Deus, assim como abriu os olhos de Agar, e Agar viu ali o poço da salvação, é que Deus abra os seus olhos também, e você consiga enxergar que o poço da graça está diante de você, e que você beba, e beba dessa água, porque há um rio, cujo está, diz a Bíblia, na cidade de Deus, cujas correntes das águas passa pelo meio da cidade de Deus. Quero dizer a você, a salvação
está diante de você nesta noite. E eu quero orar por você, em nome de Jesus. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus Cristo, eu quero lhe agradecer, Senhor, por este momento que o Senhor nos dá, de estarmos aqui diante de Ti, da Tua presença, Pai. Em nome de Jesus, nós Te louvamos, nós Te agradecemos, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito. Que esta palavra bendita, Deus, venha então entrar dentro dos nossos corações, dentro da nossa alma, Senhor. E assim estarmos aperceptivos que o Senhor continua agindo. Não nas coisas extraordinárias que o Senhor faz também, mas através das pequenas coisas do dia a dia. E nada foge do teu controle. Nós te damos graça, Senhor, de podermos ter bebido deste poço da graça salvadora, miseráveis homens que nós éramos e somos. Mas em Ti, Senhor, em Ti encontramos a salvação. Quando Deus, o Pai, abriu os nossos olhos e podemos enxergar a salvação na cruz do Calvário. Que nesta noite, Senhor, seja uma noite de salvação também, seja presencial, seja online, em nome de Jesus, em nome de Jesus. E crendo assim, Senhor, eu oro que o Senhor dê força a essa pessoa, crendo na palavra, porque a semente é boa. Crendo na Tua palavra, eu oro para que o Senhor dê força a esta pessoa e que ela venha beber cada vez mais da água que jorra do trono de Deus. Assim nós Te agradecemos, Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém? Vamos se colocar de pé, vamos louvar a Deus com mais um cântico e depois estaremos encerrando.